muito boa noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois dos principais cientistas políticos do Brasil. Geraldo Tadeu, boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo, prazer estar aqui E com você. Ricardo Ismael, boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui para discutir a crise institucional por que passa o nosso país. Tadeu e Ricardo Ismael. O Brasil está imerso numa crise institucional que da mais alta gravidade, talvez mais grave até do que a crise do impeachment, que apeou do poder a presidente Dilma, porque ali havia um caminho a ser seguido, embora contestado, embora encarado como golpe por alguns, por outros não, mas havia, digamos, um rito a ser cumprido. Agora, me parece que não há um caminho claro a ser seguido diante do que está acontecendo, diante das denúncias verificadas a partir da delação de Wesley, do grupo JBS. Qual é a saída que nós temos? É o impeachment? Já há 13 pedidos de impeachment protocolados? Digamos, a cassação da chapa? Ou o presidente Temer tem condições políticas para resistir até 2018? Geraldo Tadeu. Olha, eu acho que nós estamos assim à beira de um precipício, né? A impressão que a gente tem é de uma situação bastante incerta, né? Porque nós já, digamos, queimamos alguns cartuchos, né, com o processo de impeachment, e essa é uma crise que vem se prolongando, grosso modo, desde 2013. Né? Se nós pegarmos lá as jornadas de junho como marco inicial desse processo, digamos, de instabilidade institucional, nós temos aí Em 2013, quando a população foi para as ruas e tal, talvez tenha tido início realmente essa indignação que marca quase que esse rompimento, né? Essa ruptura. E aí nós tivemos em 2014 eleições contestadas pelo próprio PSDB, que entrou com a ação de impugnação da chapa de Dilma Temer. Então logo foi derrotado, a primeira atitude que teve foi entrar com a... Depois agora disse que entrou só para marcar posição e que Temer estava pedindo a ele agora para ele retirar, só mas ele não podia retirar. Ou seja, as atitudes têm consequências, né? Você não pode, quer dizer, tomar atitudes achando que é só para marcar posição. Em alguns momentos, elas geram consequências que vão muito além de simplesmente marcar uma posição. Claro, ninguém tem controle sobre isso, né? Mas o que eu queria dizer é que são eleições contestadas em 2014, há um déficit de legitimidade no poder presidencial, claramente. 2015, 2016 foram anos bastante turbulentos, culminaram com o impeachment da Dilma, com manifestações pró e contra o impeachment, né? Depois nós tivemos as eleições de 2016 e a gente segue numa crise institucional que é um déficit de legitimidade do poder presidencial. A gente tem que ter em mente isso, porque qualquer solução que seja dada daqui para frente vai ter que pensar que o próximo ocupante ele tem que ter mais legitimidade do que esse que está aí. E eu não vejo, nas atuais circunstâncias, via eleição indireta, uma possibilidade de se preencher essa lacuna de legitimidade. Ricardo Ismael, há como se preencher essa lacuna de legitimidade através de uma eleição indireta? Afinal, eleição indireta é o que prevê hoje a Constituição. Se nós formos nos apegar ao texto constitucional, é isso, a menos que se mude a Constituição. Quer dizer, na prática também... Há controvérsias, jurídicas há controvérsias. Mas depois a gente entra nessa consideração. Entrar, mas o fato é o seguinte, não é tão mudar a assim. Constituição também não é nada que, digamos, está se mudando a Constituição. Várias propostas de emenda constitucional, do ponto de vista de reformas, entre aquelas que o presidente Temer está colocando, ou seja, se se muda a Constituição para fazer reformas, pode-se mudar também a Constituição para garantir, digamos, uma oxigenação democrática do país. Qual é a sua opinião, Ricardo? A gente tem visto e tem feito muito sucesso essas séries norte-americanas, né? Por exemplo, o House of Cards, né? House of Cards. Que é passado ali em Washington, né? Então a gente está vivendo um pouco o House of Cards Brasília. E por que eu estou dizendo isso? É porque, além de você, muitas vezes, os analistas, na verdade, trabalham com determinados fatos, evidências, mas as séries mostram que existem coisas inusitadas que o roteirista sempre
tenta inventar para que você possa ter mudanças, inflexões. E certamente eu diria que a gente sofreu inflexão a semana passada com essa gravação, como se começasse uma nova temporada, né? Ou seja, uma nova temporada da crise política brasileira, quando você teve essa gravação do Joesley Batista com o presidente Temer, né? 3 cenários acho que são colocados hoje na mesa, né? O primeiro seria a permanência do próprio presidente Temer. Esse cenário termina sendo difícil porque o Temer, vamos dizer assim, de uma certa maneira, tinha uma base ali no Congresso Nacional. Muito forte, né? Que muita gente está dizendo agora, o problema antes é que o Temer era impopular, mas não era tóxico. Ele agora, além de ser impopular, ele começa a ser uma figura que os políticos tendem a se afastar pensando em 2018. E o mercado financeiro, que apostava no Temer porque ele era capaz de tentar realizar a reforma da Previdência, principalmente. Nesse contexto, é difícil isso. A outra alternativa aí no dia 6 de junho, a cassação da chapa, e o Temer, vamos dizer assim, teria uma saída honrosa. Ele não sairia por conta do episódio em si, da gravação, porque ele estaria saindo envolvido com um problema de corrupção. Fala-se que a renúncia para ele seria confissão de culpa, então não renunciaria porque... A saída honrosa é essa, a chapa é cassada, ele teria que sair mesmo, porque aí o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que ele possa recorrer e ir até o Supremo, estaria cassada a chapa, o poder estaria vago, teria que haver agora uma sucessão. Nesse caso, acho que, embora possa até haver discussão sobre isso, acho que a eleição indireta vai se impondo, e certamente as forças políticas começam a pensar em articular um nome para esse caso. Quer dizer, o artigo 81 da Constituição, estamos nos 2 últimos anos de mandato, haveria uma possibilidade aí de uma escolha de um nome. Concordo com o Geraldo, esse nome vai ser muito importante, porque se falhar esse nome, quer dizer, se coloca o nome, a crise permanece e esse nome fracassa, aí inevitavelmente você vai ter um quadro de eleição direta, de antecipação de eleição direta, talvez geral, não só para presidente, mas para o Congresso. E um terceiro cenário, que eu acho que ainda é remoto, é que muita gente começa a marcar posição, fazendo inclusive atos, de que a eleição direta deveria se colocar agora, porque o Congresso está muito desgastado. Agora, as pessoas que adotam essa proposta esquecem o seguinte: o próprio Congresso que está sendo criticado teria que aprovar uma emenda constitucional para aprovar a realização da eleição direta agora. Quer dizer, então é contraditória a proposta de quem acha que o Congresso não presta para escolher por eleição indireta o sucessor eventualmente sucessor do Temer, mas haveria legitimidade para poder mudar a Constituição, antecipando, para permitir, portanto, que a população se manifeste. Havendo agora, portanto, uma espécie enfim, um casuísmo, que é de última hora mudar a Constituição para fazer uma eleição direta. Isso certamente, para quem sabe, isso levaria o Brasil, por exemplo, agora a entrar num processo de muita instabilidade. Quer dizer, já está. Já está. Ou seja, você não sabe exatamente que nome vai sair dessa eleição direta agora. Vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.